Vitor Babenco. O cinema brasileiro está fazendo muito bonito, assim. Acho que a gente, com esses, sei lá, 12, 13, 14 anos de continuidade de produção que a gente vem vivendo, né? Desde da invenção ali da Lei Rouanet, depois da Lei do Audiovisual, o Brasil entrou numa escala crescente de produção. Então a gente aumentou o número de filmes produzidos, a gente aumentou o número de ingressos vendidos, a gente aumentou o número de vendas internacionais dos filmes e a gente aumentou, obviamente, a qualidade do filme, né? Cinema é um troço difícil de fazer, assim, não é simples fazer cinema, né? Não é mais uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, sabe? Hoje em dia os padrões são muito diferentes, assim, você realmente para entrar no mercado internacional você precisa realmente estar com um produto de muita qualidade. É claro que às vezes uma ideia na mão, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão traz um filme de extrema qualidade, mas hoje você precisa realmente assim, estruturar os projetos de uma forma profissional, bacana, com qualidade em todas as áreas e tal. E eu acho que esses 14 anos de produção que a gente vem exercitando o cinema no Brasil, realmente está colocando o Brasil numa posição de destaque no cenário internacional. Então hoje filmes como Cidade de Deus, como Carandiru, como Tropa de Elite, como O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, são todos filmes que estão, como Madame Satã, uma série de outros, assim, foram bem vendidos internacionalmente, tiveram grandes destaques nos festivais internacionais, né, que são as vitrines para todo tipo de negócio com o cinema internacional. E o cinema está dando o que falar fora do Brasil, assim, eles estão sendo bons negócios, considerados bons filmes, sabe, com espaço na mídia, com espaço na opinião pública, com espaço em todos os lugares. Bom, além das leis de incentivo, ainda tem a criação dos fundos, né? Segundo a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, 4 fundos apenas já somam cerca de 33 milhões de reais. Quer dizer, hoje compensa investir, então, em cinema? Olha, assim, Tem retorno? Assim, cinema é um negócio de risco, assim, nos Estados Unidos, na França, na Índia, na China e no Brasil, entendeu? Cinema é um negócio de risco, assim, às vezes você faz 5 filmes, não ganha em nenhum deles, no sexto você acerta em cheio e ganha tanto que você compensa o prejuízo dos outros 5, né? Então o cinema é um negócio de risco, assim, você não consegue dissociar o risco da produção cinematográfica, falando em termos de investimento, né? Por isso que as leis de incentivo brasileiras são tão importantes, porque realmente as leis brasileiras estão possibilitando que realmente a gente consolide a indústria cinematográfica no Brasil. Nós do Morro. Cadê aquela pastilha? Boca de Filme. Morador, atividade com morador, hein? Companhia Brasileira de Cinema Barato. Os nomes das produtoras já dizem tudo. Estamos falando de criadores que não ficam esperando apoio, incentivo ou patrocínio para começarem seus projetos. A ideia aqui é fazer antes e pedir depois. E fazer com os recursos que estiverem à mão. Cadê o Lelo? Sei! Sabe? Pode ser uma câmera mini DV, como no premiado curta 7 minutos. A temática do filme, a violência nas favelas do Rio de Janeiro, não é mais novidade. Nem no cinema e, infelizmente, nem no cotidiano dos cariocas. Vou matar você e os teus filhos. Cadê o Lelo? Eu não sei, porra! O que chama a atenção e não deixa o espectador tirar os olhos da tela é a câmera subjetiva, que durante um longo plano sequência imita a estética, também violenta, dos jogos de videogame. Roube o filme, rouba a cena, seja original. Hollywood ou baixado pelo cinema nacional. Em O Filme do Filme Roubado do Roubo da Loja de Filme. Depois de uma sequência rápida em que uma mini DV simula uma câmera de segurança, 2 bandidos entram para roubar uma locadora e mandam uma pessoa filmar todo o assalto com um telefone celular. O bagulho vai ser filmado agora. Fala aí, tu. Fala, porra! Pô, tranquilidade, irmão. Qual foi, compadre? Numa série de referências ao cinema nacional, entre as vítimas do roubo estão os atores Leandro Firmino,
famoso por seu papel em Cidade de Deus, e Natália Lage, de Dois Filhos de Francisco. Peraí, essa mina aqui também fez um filme, mano. Dois Filhos de Francisco. Cala a boca, seu arrombado. Filme ruim, né, Geraldo? Tá ligado também no filme? Tu viu o filme? Filme horrível, cara. A locadora que serve de cenário para o curta é a Cavídeo, velha conhecida dos cariocas que gostam de filmes de arte. Mas para quem participa dessas produções independentes, ela é mais do que uma mera locadora. Bagulho de beijo de novela. Como é que é essa parada? Não, a gente só encosta a boca assim. É só isso. Tudo começou com essa locadora, hoje pequena, para abrigar os cerca de 25 mil filmes, muitos deles conhecidos por serem raros filmes de arte. Da ideia de criar essa locadora, surgiu um dos maiores incentivadores do cinema alternativo do Rio, o Cavi. E, ironicamente, quem banca a produção desse cinema alternativo é a renda da própria locadora, Cavi. Me diz como é que você faz essa ginástica e como que o cinema entrou na sua vida. Na verdade, foi meio enviesado, né? Sim, então, a locadora, na verdade, foi o início de tudo. Foi aqui que eu conheci o cinema, aqui que eu aprendi a gostar dos filmes de arte, a conhecer os diretores. E foi aqui também que eu fiz amigos e que eu conheci pessoas ligadas a cinema. E foram esses amigos que eu fiz aqui na locadora, conhecendo como cliente, que eu acabei tendo vontade de fazer meus próprios filmes também, entendeu? Agora, Cavi, como é que você faz esses filmes, né? Na verdade, você tem parcerias com muitos artistas diferentes, muitos grupos diferentes. Como é que você torna eles viáveis? Então, eu sempre acreditei na parceria, entendeu? Parceria, eu penso da seguinte maneira: eu ajudo a pessoa, o filme, ou um grupo, ou uma produtora, de alguma forma, e lá na frente, quando eu vou fazer os meus filmes, eles me ajudam. É uma troca, quase que um escambo cultural, assim. Por exemplo, a locadora Cavídeo apoia mais de 50 grupos, instituições, canais de televisão, programas, de companhias de teatro. Aí, por exemplo, eu preciso de um ator para o filme meu, aí eu vou procurar essa companhia que eu sempre apoiei, sempre ajudei. E eles, amarradão, não, vou lá, faço tal, maneiro, Cavídeo. Larga minhas garrafas! Larga minhas garrafas, eu vou dar uma surra em vocês! Quero ver, seu velho pontudo! Não me chame assim, seu filho de bêbado! Repete mais uma vez! É isso mesmo que você ouviu! Seu pai é um bêbado! Na verdade, eu acho que é todo um amadurecimento e são fases que a gente vai passando, entendeu? Eu já tenho hoje em dia uma produção grande de curta-metragem e é uma tendência normal. Tá começando agora a fazer meus primeiros longas. Eu fiz agora um documentário, que é o meu primeiro longa, sobre a Lapa, produzi um outro também sobre a Casa Rosa. A gente está agora começando a botar nos editais da Petrobras, do Mink, nossos roteiros de longa de ficção. Só que são filmes muito caros, filmes que demandam muito trabalho, muito tempo. Então, assim, eu sou um cara muito ansioso, como você falou, não consigo esperar 4 anos para fazer um filme, entendeu? Então, nesse esse caminho, nesse tempo aí, eu vou estar fazendo sempre meus curtinhos lá, que eu demoro 1 mês, 2 meses para fazer. Então, com certeza, assim, se você entrevistar daqui a 30 anos, eu vou estar fazendo meus longas, mas vou estar sempre fazendo meus curtos lá, todo mês lá. Porque até o que me dá essa força para... Porque cinema é uma arte muito cara. E é difícil, é trabalhoso, tem que ter muita paciência. Às vezes você fica 1 ano trabalhando lá, é muito complicado, assim. Isso é uma coisa que você faz e já vê amanhã o resultado, entendeu? Às vezes você faz o filme e ninguém vê, não passa em nenhum festival. Aí você, vamos fazer outro, aí isso vai dar certo e tal. Então, assim, eu tô sempre querendo fazer mais, com novas pessoas, com novos grupos, com temas diferentes. Eu tenho procurado diversificar também o tipo de filme que eu faço, a linguagem, a narrativa. Eu vou aprendendo fazendo, entendeu? Também no esquema poucos recursos, muitas ideias, está o pessoal do Coletivo Teia, de Belo Horizonte. Desde que surgiu há 5 anos, o grupo já lançou mais de 30 trabalhos, entre curtas e longa-metragens, vídeos experimentais, documentários e vídeo-instalações. Pesquisadores de novas linguagens, os 6 diretores da Teia, carregam no nome do grupo a palavra coletivo, um termo quase fora de uso, mas que traduz de uma forma nova um cinema sonhador e que valoriza as parcerias. Braçadas adentrava-se numa região líquida, quieta e misteriosa, onde a explicação é névoa vaga que dilui os corpos
que esqueceram o seu limite. No caso aqui da Teia, foi uma experiência que começou com uma vontade de ter um lugar comum e poder trocar equipamentos e trocar ideias. Essa coisa foi crescendo para um tipo de vínculo que ele não é um vínculo empresarial, ele não é um vínculo de sociedade financeira e mais um vínculo de afinidade artística. As pessoas que trabalham aqui, elas se associam livremente para participarem ou não de projetos em conjunto, há uma troca de ideias muito grande, quase que funciona como uma escola de cinema, com uns dando palpites e dando conselhos nos trabalhos dos outros, muitas vezes participando das equipes, mas de uma maneira mais livre, sem ter um compromisso muito grande. Produzir fora do circuito é uma luta, né? As coisas ficam mais difíceis em geral, né? Porque tem muita coisa que não está aqui, a gente precisa de uma estrutura, a gente precisa de laboratório de cinema, que em Belo Horizonte não existe. Então, assim, tem essa dificuldade de ter que mandar para fora, de ter um gasto a mais e tratar com pessoas que não estão sempre aqui. Mas, por outro lado, eu acho, assim, maravilhoso e eu não troco por nada, assim, sair daqui, sabe? Porque estar fora do circuito também dá uma liberdade muito grande. Da gente não entrar em certos padrões, em certas fórmulas de produção que estão já muito estabelecidas no circuito. Então, estar fora é também ter muita liberdade para criar, para desenvolver um trabalho único e que a gente não tem que responder uma demanda o tempo inteiro. Eu estou precisando conversar. Ainda mais longe do eixo Rio-São Paulo está a produtora Clube Silêncio. O grupo, que surgiu em Porto Alegre em 2004 e já realizou curta-metragens e trabalhos em parceria com a televisão, se prepara para mais um passo importante este ano: lançar comercialmente o primeiro longa-metragem de um diretor da produtora. Ainda Orangotangos, baseado no livro homônimo do também gaúcho Paulo Scott, mostra fragmentos do cotidiano de Porto Alegre. Ora, Yoko! Okiro, Yoko! A gente está digamos, num espaço onde o mercado ele é menor, onde a disputa é menor, mas mesmo assim nós estamos disputando muitos, digamos, desses recursos, desses prêmios para se fazer um filme nacionalmente, ou seja, uma boa parte das políticas audiovisuais são nacionais, entendeu? E além dessas nacionais nós temos as locais, assim, né? Na verdade, locais mais municipais, porque estadual não está funcionando muito. Então, quer dizer, e se a gente confia na nossa capacidade e acha que a gente tem capacidade, a gente não vai precisar contar com os benefícios de um concurso em que, vamos destinar um projeto para o Sul, para não sei o quê, e 10 para São Paulo e Rio, porque a gente acha que a gente tem capacidade para competir com qualquer pessoa, produtoras de São Paulo e de Rio. Então, quer dizer, a gente consegue se destacar aqui estando longe deles, ainda bem para nós, na verdade, né? Rodam-se trepem os amantes com loucura, atenção, chão doidado. É importante pensar, a gente está em 2008, a gente vive num mundo super veloz, globalizado, volátil, que a gente pode estar em contato com muitas pessoas ao redor do mundo, criando laços para exibir, escoar a nossa produção, para receber recurso, para dar suporte para as nossas produções. Então, sim, é evidente que a gente vai se valer e vai sempre procurar as leis de incentivo, essas que toda produção praticamente procura, mas também vai procurar não ficar refém apenas dos mecanismos que existem, né, e que não são exatamente consolidados, porque tem uma série de problemas para se resolver, tentando buscar outras formas de produzir, né? Talvez aproximar um pouco aquele espírito assim superoitista, no sentido do fazer e botar a mão na massa, dos projetos que a gente tem agora, evidentemente, claro, com toda uma profissionalização e com toda uma percepção de que isso é um trabalho empreendedor, de que a Clube Silêncio é uma empresa. Nós não somos apenas um coletivo, né? É uma empresa que tem seu CNPJ, que tem suas atividades burocráticas de empresa.
mas jamais deixar com que as atividades criativas e que nos dão assim desejo de expressão sejam menores do que as atividades burocráticas. Lindo, minha gente! Porque vocês não estão gritando! A gente tem que gritar, minha gente! A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. 60 adolescentes no set de um novo musical brasileiro. Paz sem voz, não é paz, é medo. Mas são 60 adolescentes que vivem na favela da Maré, no Rio de Janeiro. Qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz? Eles estão no novo longa-metragem da diretora Lúcia Murat, que decidiu trabalhar com um elenco que raramente pode ir ao cinema. Ação. O filme é livremente inspirado na história de Romeu e Julieta. A Julieta, que aqui se chama Ana Lídia, é filha do chefe do tráfico, que briga pelo poder com o Romeu, que no filme se chama Jonathan. Vamos pintar de azul a parada aí. O jovem casal, separado pela briga das facções rivais, encontra num grupo de dança da comunidade um refúgio para o sonho. E eu acho assim, que eu sou representante do chamado cinema independente. Quer dizer, o que é o cinema independente no Brasil, para mim? Eu acho que é um cinema que se preocupa na busca da identidade brasileira. É um cinema que se preocupa em novas propostas. É um cinema em aberto, né? Então, eu acho que esse cinema, por exemplo, eu acho que a experiência que tem tido a Argentina é extremamente interessante, muito mais interessante que a experiência brasileira. Então, eu acho que é muito mesquinha essa ideia de que reduzir cinema a um produto como se fosse um sabonete, entendeu? Como se fosse uma indústria de sabonete. Não é. Ela é muito mais complexa que isso. Quer dizer, a gente tem um mercado extremamente dominado, né? Dominado pelos grandes meios. Hoje em dia, o mercado brasileiro de cinema, a gente não fica entre 10% e 14%. Nós não somos os únicos também, quer dizer, eu acho que na Europa quase inteira é mais ou menos isso, vai até 20%, com exceção da França, como eu falei antes. Agora, eu acho que a gente tem condições de mudar isso, sim. A gente tem condições nesses dois sentidos, mantendo e cada vez acentuando mais uma política voltada para um cinema independente, para um cinema que busque sua identidade, novas propostas, e atuando do lado da distribuição. Quando a gente tem um cinema que, ao mesmo tempo, ele tem a preocupação de buscar uma identidade e também de garantir um retorno financeiro, você não acha que isso é uma dobradinha complicada de equacionar, Lúcia? Eu acho que tem duas questões aí. Uma, todo autor quer se comunicar com o público, de alguma maneira. Eu acho que o público brasileiro quer ver filme brasileiro. Eu acho que a pirataria prova isso, mais de qualquer outra coisa. Eu acho que a gente tem que dar condições a esse público para que ele possa ver o filme brasileiro de uma outra maneira. E acho também, quer dizer, que é muito enganosa, os números são muito perversos, até mentirosos, entendeu? Se você for pensar efetivamente em tudo que o cinema brasileiro recebe, na quantidade de filmes que são colocados em associações de moradores, em sindicatos, em projetos para cidades do interior, milhares de projetos que tem, os números são muito maiores. Entendeu? Sem contar a pirataria. Mesmo, eu digo, do ponto de vista assim, de pré-estreias, de cinemas, eu vivo cedendo meu filme, eu vivo cedendo todos os meus filmes. Quer dizer, o telefone eu cedo. Quer dizer, então, com certeza, quer dizer, o número de pessoas que viram os meus filmes não são o número de pessoas que estão colocados lá, entendeu? Oficialmente, como aqueles que foram no cinema. É muito mais. Isso não acontece com o cinema estrangeiro. Entende? Quer dizer, então, eu acho que esse mercado que dizem, não, são poucos filmes e tal, que são poucas pessoas que querem ver o cinema, que são poucos espectadores, não é verdade, que esses números também são mentirosos, porque não refletem essa realidade, essa ansiedade, entendeu? E essa relação que existe mesmo, quer dizer, a maior parte dos cineastas cedem seus filmes para todas as atividades sociais. E isso é um mercado imenso, que não é contabilizado. Curando novas drogas de aluguel, nesse vídeo coagido, é pela paz que eu não quero seguir admitindo. E o nosso programa de hoje se despede por aqui. Mas na semana que vem a gente está de volta. Até lá! É pela paz que eu não quero seguir admitindo. É pela paz que eu não quero seguir. É pela paz que eu não quero seguir. É pela paz que eu não quero seguir admitindo.
Internet.